Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Academia de Fisiologia. Eu sou o professor Paulo Eduardo Pereira. Na aula de hoje nós conversaremos a respeito do controle da liberação hormonal. Antes de iniciarmos a nossa aula, não deixe de se inscrever no canal e de deixar aquele like. Assim, as informações dessa aula chegam a mais pessoas. Quando nós pensamos na liberação hormonal, alguns hormônios possuem estímulos claros que iniciam a sua liberação. Por exemplo, a insulina, quando nós fazemos a ingestão de um determinado alimento e a nossa glicemia, quantidade de açúcar no sangue, aumenta, o nosso pâncreas, especificamente as células beta-pancreáticas, secretam insulina. Então é um estímulo claro. Por outro lado, existem outros hormônios que não possuem estímulos tão óbvios. E um exemplo é a liberação, a secreção de GH, conforme nós podemos observar nesse gráfico. O GH ele segue um ciclo circadiano, mas não necessariamente nós temos alguma alteração interna para que o GH seja secretado. Conforme podemos observar aqui no gráfico, nós temos um aumento da secreção de GH na madrugada, né? Depois ali das 10 horas da noite. Na sequência, essa secreção de GH ela diminui, temos um aumento, né? Aqui próximo às 6 horas e assim por diante. Então vejam que a secreção de GH ela segue um ritmo que respeita o ciclo circadiano, ok? Uma informação importante é que o hormônio serve como um sinal de feedback negativo, que interrompe a liberação hormonal. Como que nós podemos entender isso? Bom, você tem uma disfunção, um estímulo, um estresse inicial. Esse estresse ele é interpretado e uma glândula vai produzir um determinado hormônio para eliminar esse estresse. A partir do momento em que o estresse foi eliminado, não há mais a necessidade da glândula secretar o hormônio. Outro fato que indica que a liberação hormonal ela segue o princípio do feedback negativo diz respeito a quando nós temos uma alta quantidade de um determinado hormônio no sangue. Imediatamente a glândula que secreta aquele hormônio entende que não há a necessidade dela secretar mais hormônio. E aí há uma interrupção na liberação daquele hormônio. A seguir, nós temos um exemplo, né, de feedback negativo que diz respeito à manutenção do nosso cálcio plasmático. Então, nós temos aqui o hormônio da paratireoide, que é produzido pela glândula paratireoide. Então, imaginem a seguinte situação. Imaginem que nós estamos com uma baixa concentração de cálcio no plasma. Imediatamente, as células da paratireoide identificam essa baixa concentração de cálcio no plasma e secretam o hormônio da paratireoide. O hormônio da paratireoide ele vai atuar principalmente nos ossos e nos rins. Nos ossos, o hormônio da paratireoide estimula a reabsorção óssea de cálcio, então o cálcio que estava no osso ele vai para a corrente sanguínea. Nos rins, o hormônio da paratireoide vai aumentar a reabsorção de cálcio pelos rins. Aquele cálcio que seria eliminado por meio da urina, ele retorna para a corrente sanguínea. E o hormônio da paratireoide, ele também auxilia no aumento na absorção intestinal de cálcio. Todas essas respostas vão fazer com que a quantidade de cálcio
no plasma aumente. Agora pense, se nós aumentamos a quantidade de cálcio no plasma, tem por que continuarmos secretando o hormônio da paratireoide? Não. Então aqui nós temos mais um exemplo de feedback negativo. Quando pensamos no sistema endócrino, não há como fugir do sistema nervoso. O sistema nervoso central ele influencia a liberação de diversos hormônios pelo sistema endócrino, então ambos os sistemas estão intimamente relacionados. E nós temos alguns grupos de neurônios que secretam hormônios. E quando um neurônio secreta um hormônio, esse hormônio é chamado de neurohormônio. Quais seriam esses neurohormônios principais? Bom, primeiro nós temos as catecolaminas, que são produzidas por neurônios modificados lá na medula da glândula suprarrenal. Logo acima dos rins, nós temos uma glândula que fica localizado na porção superior dos rins. Essa glândula é chamada de suprarrenal. E a medula da glândula, a parte interna da glândula, tem a capacidade de secretar neurohormônios, que são as catecolaminas. Nós temos neurohormônios hipotalâmicos, então, que são produzidos no hipotálamo e que são secretados, liberados na corrente sanguínea pela neurohipófise. Então, eles são produzidos no hipotálamo e liberados na corrente sanguínea pela neurohipófise. E, por fim, nós temos outros hormônios hipotalâmicos, só que esses vão controlar a função de uma glândula. Que glândula? A adenohipófise. Então, neurohormônios hipotalâmicos que controlam a função de uma outra glândula, a adenohipófise. Então, pensando na hipófise, na glândula hipófise, nós temos a adenohipófise, que também é denominada de hipófise anterior. É uma glândula endócrina clássica. Ela produz seus próprios hormônios. Por outro lado, nós temos a neurohipófise, que também é denominada de hipófise posterior. A hipófise posterior ela é uma extensão do tecido neural e ela secreta neurohormônios que são produzidos no hipotálamo. Então vejam, a adenohipófise ela produz os seus próprios hormônios. A neurohipófise ela só secreta, libera na corrente sanguínea os neurohormônios que foram produzidos no hipotálamo. Essa diferença de adeno e neurohipófise é muito importante. Pensando na neurohipófise, primeiro, é o local de armazenamento e liberação de dois neurohormônios. E onde que são produzidos esses neurohormônios? No hipotálamo. E quais são esses dois neurohormônios? A ocitocina e a vasopressina. E aqui, uma informação muito importante que você não pode esquecer. Esses dois neurohormônios são produzidos no hipotálamo, beleza? E aí a pergunta é, como que esses neurohormônios saem daqui do hipotálamo e vêm parar aqui na neurohipófise? Bom, da seguinte maneira. O neurohormônio ele é produzido e armazenado em corpos celulares de neurônios localizados aqui no hipotálamo. As vesículas contendo esses neurohormônios são transportadas pelo axônio do neurônio, conforme vocês estão observando aqui. Desta forma, as vesículas contendo esses neurohormônios acabam sendo armazenadas aqui na neurohipófise e então esses neurohormônios na neurohipófise são liberados no sangue. Mas vejam, esses neurohormônios eles foram secretados eles foram produzidos pelo hipotálamo e não pela neurohipófise. Beleza? Bom, falando um pouquinho a respeito desses dois neurohormônios, a vasopressina e a ocitocina, vamos começar pela vasopressina. A vasopressina ela também é denominada de hormônio antidiurético, ADH, e a vasopressina atua sobre os rins para regular o balanço hídrico, quantidade de água
no nosso organismo. Por outro lado, a ocitocina, ela tem como principal função controlar a ejeção de leite e contração do útero no trabalho de parto, e ela também possui um papel no comportamento social, tá? Então a ocitocina, ela está relacionada com a formação de laços afetivos, comportamento social, incluindo vínculo mãe-filho, relacionamento entre casais. Lembrando que a ocitocina ela está presente tanto no corpo das mulheres quanto dos homens, tá? Porque ela tem esse importante papel no comportamento social, além de controlar a ejeção de leite e as contrações do útero no trabalho de parto. Beleza? Agora, falando da adenohipófise. A adenohipófise, conforme nós conversamos, ela é uma glândula clássica, só que ela é controlada pelo hipotálamo. Então, o hipotálamo secreta hormônios liberadores e inibidores que vão ou estimular a adenohipófise ou inibir a ação da adenohipófise. A adenohipófise ela acaba secretando 6 hormônios. E quais são esses 6 hormônios? Prolactina, tireotrofina, TSH, adrenocorticotrofina, hormônio do crescimento, hormônio folículo estimulante e hormônio luteinizante. Vejam que esses 6 hormônios são produzidos pela adenohipófise. Só que para que a adenohipófise produza esses 6 hormônios, quem precisa mandar? O hipotálamo. Ele controla essa produção hormonal da adenohipófise. Venham agora discutindo, né, as funções básicas, principais de cada um desses hormônios. Vamos falar sobre a prolactina. Prolactina, ela controla a produção de leite, né, a lactação nas mamas femininas. Ela tem função também no sistema reprodutor masculino, incluindo a produção de testosterona e maturação de espermatozoides. Mas a função mais estudada da prolactina diz respeito à lactação. O próximo hormônio é a tireotrofina. A tireotrofina controla a síntese e a secreção hormonal da glândula tireoide. Então, para que a glândula tireoide produza triiodotironina e a tiroxina, né, T3 e T4, a adenohipófise precisa enviar o TSH para que o TSH estimule a produção de hormônios da glândula tireoide. O próximo hormônio é a adrenocorticotrofina. E a adrenocorticotrofina ela atua aqui no córtex da glândula suprarrenal para controlar a síntese e liberação de cortisol, que é aquele hormônio que o pessoal diz que é o hormônio do estresse, né? E de fato ele é muito produzido em situações estressantes. Então vejam que a adrenocorticotrofina ela tem como função controlar a produção de cortisol lá na glândula suprarrenal. O próximo hormônio é o hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento ele afeta o metabolismo de diferentes tecidos, promove crescimento de tecidos como, por exemplo, cartilagem, e ele estimula a produção hormonal pelo fígado. Então, o hormônio do crescimento, né, que é muito conhecido, o GH, ele é produzido lá na adenohipófise. E os 2 últimos hormônios eu acabei colocando no mesmo slide, porque eles apresentam funções relacionadas. Eles têm efeitos sobre os ovários e testículos. Então, o hormônio folículo estimulante, quais são as funções, né? Desenvolvimento dos folículos ovarianos, produção de estrogênios nas mulheres e nos homens, espermatogênesis. Ele estimula espermatogênesis. Por outro lado, o hormônio luteinizante. Nas mulheres, induz a ovulação, formação do corpo lúteo, e no homem estimulam a produção de testosterona. Então, ambos, né, acabam tendo esses efeitos sobre os ovários e testículos. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela atenção e nos vemos em nossa próxima aula. Até mais!